Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando e na aula dessa semana, do dia 13 ao dia 17, nós vamos falar um pouquinho sobre a aula das figuras, a área das figuras planas, a área do círculo e o comprimento da circunferência, do contorno desse círculo, ok? Então vamos lá. Área das figuras planas. A área de figura plana é o tamanho da superfície de uma figura. Desse modo, podemos pensar que, quanto maior a superfície da figura, maior será a sua área. Figuras planas são aquelas que possuem comprimento e largura, sendo figuras bidimensionais, duas dimensões. Então, cuidado para não confundir figuras planas com sólidos geométricos. Sólidos geométricos, quando a gente olha, dá a impressão de profundidade, três dimensões. Tá? A figura plana não. A figura plana é o desenho, é um triângulo desenhado sobre um papel, um triângulo desenhado sobre a lousa. Não tem profundidade, tá? Só largura e comprimento. Tá? Quando buscamos a área de figuras planas, a unidade de medida no resultado final sempre será elevada ao quadrado, uma vez que envolve o produto de duas dimensões. Então a gente vai multiplicar o quê? Base vezes altura, comprimento vezes largura, são duas dimensões que a gente usa. Por isso, no resultado final, não importa o que a gente usou, tá? Por exemplo, lá, um terreno de tantos metros. Qual é a área dele? No final vai ser metros quadrados. Um terreno de tantos quilômetros. No final vai ser quilômetro ao quadrado. Uma folha de tantos centímetros, qual é a área dela? Né? Tem tantos por tanto, qual vai ser a área dela? Alguma coisa, centímetros ao quadrado. Então, todas as unidades de medidas, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro ou milímetro, serão elevados ao quadrado no final do nosso exercício, quando a gente estiver querendo determinar uma área, ok? Principais figuras planas. As figuras você já conhece algumas, né? Que é o quadrado, retângulo, triângulo, trapézio, losango e círculo. A gente vai estudar essas seis figuras, tá? Quadrado e retângulo são quadriláteros, figuras de quatro lados, né? Então vamos lá no quadrado. O quadrado é um quadrilátero regular formado por quatro lados congruentes, que têm as mesmas medidas. Ou seja, o quadrado obrigatoriamente tem os quatro lados de mesma medida e os quatro ângulos de 90 graus, ok? Isso é um quadrado. O losango também tem quatro lados iguais, só que ele não tem quatro ângulos de 90. Ele tem dois ângulos obtusos, que são iguais, e dois ângulos agudos, que são iguais também, mas não são quatro de 90 graus. Já no quadrado, os quatro são de 90 graus. O retângulo também é uma figura que tem quatro ângulos de 90. Porém, ele é diferente do quadrado porque ele tem dois pares que são iguais, né? Então, os lados são iguais de dois em dois. Então, aqui no retângulo, a gente tem a base inferior é igual à base superior e esse lado direito é igual ao lado esquerdo. Mas não são os quatro iguais, apenas 2 e 2, né? 2 a 2. Mas os ângulos são todos 90 graus, por isso que são ângulos retos, por isso que o nome dele é retângulo. Já o triângulo é um polígono que tem três lados, ou três ângulos também, e podem ser classificados de acordo com os lados ou com as medidas dos ângulos. Tá? Então a gente tem triângulo de acordo com os lados dele, vocês já viram em aulas anteriores. De acordo com os lados, ele pode ser equilátero, escaleno e isósceles. Vocês podem olhar o que significa cada um nas aulas anteriores. De acordo com os ângulos, acutângulo, obtusângulo ou retângulo, tá? Que também vocês podem ver as definições anteriores, tá? O trapézio é um quadrilátero com dois lados e bases paralelas, onde uma é maior e a outra é menor. Então nós temos no trapézio duas bases, né? Porque se a gente virar, ele vai se sustentar sobre essas bases aqui e aqui. A base de baixo pode ser menor também a de baixo, tá? Ele pode aumentar por aqui, mas vamos aqui nesse caso. A base maior e a base menor. Tanto faz se a maior está embaixo ou em cima, tá? Ou vice-versa, a menor e a maior, uma em cima, outra embaixo, tanto faz. Mas ele tem duas bases paralelas, ó. Essas duas não são paralelas, porque se ela continuar aqui, e se essa continuar aqui, em algum momento elas se encontram. Essa linha aqui com essa linha aqui. Já essas duas são paralelas, tá? Então as bases são paralelas e os outros dois lados não, tá? A soma dos ângulos internos, desses quatro ângulos, vai dar 360, assim como a soma de qualquer quadrilátero convexo também dá 360. O quadrado, a soma dos ângulos do losango também dá 360.
do trapézio, do quadrado, do retângulo, tudo dá 360, todos eles, tá? Losango é um quadrilátero equilátero, os quatro lados são iguais, formado por quatro lados iguais, né? Apresenta dois ângulos, dois lados e ângulos opostos congruentes e paralelos, com duas diagonais que se cruzam perpendicularmente, ou seja, esses dois ângulos aqui opostos, eles são congruentes, mesmas medidas. Esses dois ângulos opostos aqui também são congruentes, mesmas medidas. Ele tem duas diagonais. Essa aqui, diagonal é que liga dois pontos, né? Vocês lembram também que a gente já viu diagonais. Essa diagonal com essa diagonal, quando se cruzam, sempre forma 90 graus no cruzamento dela, como se fosse uma cruz exata, formando 90 graus, ok? Não tem as medidas entre os ângulos ali que se formam no cruzamento, é 90 graus. Círculo. Círculo é uma figura plana, chamada de disco também. Apresenta uma forma circular. O raio do círculo representa a medida entre o ponto central da figura e uma das extremidades. Então, o ponto central está aqui. Desse ponto central da figura aqui até o canto, a gente chama de raio. Qualquer canto, pode ser aqui, 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 como se fosse uma bicicleta, os raios do pneu de uma bicicleta, tá? Vem do centro até qualquer canto. Também temos no círculo o diâmetro, que equivale a 2 vezes o raio. Por quê? O diâmetro, ele liga um canto da figura do círculo até o outro lado, tá? Obrigatoriamente passando pelo pontinho do centro. Se o centro está aqui onde está a flechinha, tem que passar pelo centro para ser diâmetro, tá? Ah, vou ligar esse cantinho com esse cantinho aqui, ó. Não passou pelo centro. Isso aqui se chama corda, que a gente não vai trabalhar agora, tá? No nono ano. Mas a corda não é um diâmetro. O diâmetro passa pelo centro. É 2 vezes o raio, tá bom? E essa informação que o diâmetro é 2 vezes o raio vai servir mais para frente para a gente, ok? Esse raio é importante que ele entra na fórmula para a gente achar a área das figuras, do círculo, no caso. Então vamos ver algumas fórmulas para a gente achar a área. Como vocês viram, a área é todo o espaço que a gente vai preencher, tá? Ah, eu vou pintar aqui esse espaço, eu vou pintar esse espaço todo interno. Isso é a área, é o preenchimento de cada figura aqui, tá bom? Então a gente tem as fórmulas aqui, ó. Para a gente achar a área de um triângulo, nós temos que fazer o quê? A área é igual B vezes H dividido por 2. Mas o que é esse A? O A é a área, o B é a base, é o que sustenta, e o H é a altura. Lembrando vocês, gente, uma coisinha aqui. Altura sempre tem que ser um lado reto. Se esse lado do triângulo aqui, ó, esse lado aqui de baixo é a base. Isso aqui, esse lado do triângulo eu não posso chamar de altura, porque ele está deitado. Ninguém vai medir a altura deitado. A gente mede a altura de pé, com o corpo reto, e não com o corpo inclinado. Mesma coisa aqui, essa altura, isso aqui não pode ser considerado altura. Por isso, quando for um triângulo que os lados deles não forem reto, tem triângulo com lado reto? Tem o retângulo. O retângulo ele é assim, ó. Ele vem aqui, sobe e fecha aqui. Esse lado do triângulo retângulo pode ser a altura. Esses dois lados do triângulo equilátero aqui não. Então, quem é a altura? A gente imagina uma linha aqui em cima e com certeza vai ter que ter um valor para vocês aqui, tá? Eu vou ter que ter a base e um valor da altura. A altura pode ser um risco marcado aqui no meio, pode ser um risco marcado aqui do lado, com um valorzinho falando que é a altura, tá bom? E como que a gente acha essa área? Base, a medida desse lado, vezes a altura, dividido por 2. O retângulo também é base vezes altura, só que não divide por 2. O triângulo é metade de um retângulo, tá? Na forma. Então a gente consegue perceber que base vezes altura preenche tudo. A base vezes a altura daqui não preenche tudo, ó. É como se fosse um retângulo, mas está faltando preencher aqui. Por isso que o retângulo é base vezes altura e o triângulo base vezes altura dividido por 2. Que o triângulo, se eu fizer base vezes altura aqui, eu estou achando de um retângulo. Só que se eu achar de um retângulo, essas duas partes estão em branco, não faz parte do triângulo. Por isso que divide por 2, tá? O triângulo é metade da área de um retângulo. Então vamos lá. No retângulo, base vezes altura é a nossa área. O A é a área, base é o que sustenta, esse lado de cima tem a mesma medida do de baixo. E essa altura, ó, tá vendo que essa altura aqui tem 90 graus, ele está de pé.
Então, essa aqui serve como altura. No trapézio, isso aqui não serve como altura, está inclinado. Mas se for um trapézio que não tem essa parte, porque pode ter o trapézio que só tem um pedacinho aqui, ó. Esse pode ser reto. A altura é o lado reto. A altura sempre vai ser um lado reto. Tá? Base vezes altura é a área do retângulo. O quadrado, lado vezes lado, tá, gente? Base vezes altura, vocês podem até falar isso no quadrado. Base vezes altura. Só que a base vezes a altura é a mesma coisa no quadrado, porque o quadrado, os quatro lados são iguais. Então, se você falar, se eu falar que aqui embaixo no quadrado, se eu falar que aqui no quadrado é 5, o lado do quadrado aqui também é 5. Então, é 5 vezes 5. Base vezes altura é a mesma coisa que 5 vezes 5, ou 5 ao quadrado. Por isso que a gente fala lado vezes lado, tá bom? Que é a mesma coisa. No trapézio, então, a gente tem o quê? Qual é a fórmula do trapézio? Nós temos duas bases e a altura para a gente utilizar. No trapézio, o que, que a gente faz? Pega essa base que é maior. Na base maior, a gente vai escrever o B maiúsculo. E na base menor, B minúsculo. Então a gente chama de Bzão, Bzinho. Tá? Pode chamar assim. A área do trapézio é o Bzão mais o Bzinho, certo? Vezes a altura. Então a gente vai somar primeiro, por isso que é entre parênteses. Geralmente a gente tem que multiplicar primeiro. E a regra da matemática é primeiro multiplicação, depois a soma. Por isso que a gente põe entre parênteses. Daí primeiro é quem está no parênteses. Bzão mais Bzinho, o valor dessa base mais essa base, vezes a altura, dividido por 2. Tá bom? Essa é a fórmula do trapézio. A fórmula do losango. O losango ele tem duas diagonais, que formam 90 graus, que a gente viu no slide anterior. Como que a gente acha a área do losango? É só pegar a diagonal maior e a diagonal menor e multiplicar. Diagonal maior, a gente vai chamar de Dzão, e Dzinho, a menor, vai multiplicar e dividir por 2. Tá? Essas informações vão vir marcadas aqui dentro, como está marcado o Dzão e o Dzinho, ou pode vir do lado aqui também, ó, marcadinho aqui do lado para vocês, e aqui em cima, indicando que é dessa altura aqui até aqui. Daí vai ter um risco marcando que é a altura, que é a diagonal maior. Depois aqui do lado de fora, um risquinho que vem daqui até aqui, marcando um valor. Vai ser a medida da diagonal menor, ok? E depois multiplica as duas e divide por 2. A fórmula da área do círculo, do espaço do círculo aqui dentro, é o quê? Π vezes raio ao quadrado. A área é igual. Π. O que é π? Na verdade, o π, gente, o π é o 3,14 aproximado. É um número, né, uma letra grega que representa 3,14 no estudo da circunferência. Por que ele é 3,14 aproximado? Porque o π é o resultado do comprimento da circunferência, desse comprimento aqui, dividido pelo diâmetro. Por exemplo, se aqui a gente tem um diâmetro é tudo que liga, né? De um canto até o outro, passando pelo centro. A circunferência mede um valor e o diâmetro vai ter um outro valor, vai ter uma medida aqui. Se eu pegar a medida da circunferência, vamos supor que isso aqui seja uma cordinha que a gente corta e mede numa régua. O comprimento dessa circunferência dividido pelo diâmetro ou por 2 raios, que esse aqui for 5, aqui vai continuando, vai ser 5 também, o diâmetro é 10 e o raio é 5. Se eu pegar o comprimento da circunferência e dividir por 2 raios, sempre vai dar 3,14 aproximado, 3,13, 3,15, ali perto, 3,14 alguma coisa, tá bom? Esse número π é um número muito grande, tá? 3,14 é a aproximação dele. Então, como que a gente acha a área desse círculo aqui? A área do círculo é π vezes π é 3,14, vocês vão substituir por 3,14. E o raio, vocês vão substituir pela medida do raio, que estiver marcado aqui no lugar do R. Né? Aqui no lugar do R vai ter um valor, vocês vão pôr esse valor ao quadrado. Vamos supor que seja 5. 5 ao quadrado. Qual vai ser a área? 3,14 vezes 5 ao quadrado. Daí aqui vai dar 25, né? 5 vezes 5 vezes 3,14, fechou a área do círculo. Vamos ver exemplos agora, então, tá? Para facilitar. Ó, área do quadrado. Como que eu acho a área do quadrado? Lado vezes lado, porque são todos iguais os lados. 3 vezes 3,
A área do quadrado, 9. Está em centímetros, 9 centímetros ao quadrado. A área do quadrado é apenas isso. Lado vezes o outro lado que sobe. Comprimento vezes largura. A gente pode dizer lado ao quadrado, que é pegar o 3 e colocar ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. Ou pegar 3 vezes 3. Lado vezes lado. 3 vezes 3, 9. Está em centímetro, centímetro quadrado. Área do retângulo. A área do retângulo é a base vezes a altura. Olhe que essa altura é uma altura reta, né? De retângulo. Por isso, retângulo tem os lados retos. Então, é 8 base vezes a altura, vezes 3. 8 vezes 3, 24 centímetros ao quadrado. Lembrando que eu falei para vocês, né? As unidades de medida são elevado ao quadrado, elevado a 2 no final do exercício de área. Do triângulo, a fórmula é base vezes altura dividido por 2. Quem é a base aqui? 5. Quem é a altura? Mesmo se tivesse medida aqui do lado, eu não poderia pegar isso aqui como altura. A altura tem que ser algo reto. E eu marquei aqui dentro que esse tracejado mede 6 centímetros. Ele que é a minha altura. 5 vezes 5 da base vezes 6 da altura dá 30. Dividido por 2 da fórmula, 30 dividido por 2, 15 centímetros ao quadrado. Losango. No losango, a gente tem o quê? As diagonais, né? Essa diagonal que é a maior e essa diagonal que é a menor. É só multiplicar as duas diagonais e dividir por 2. Aqui eu coloquei fora, tá? No slide vocês vão ver que aqui tem um 7, ok? No documento que eu vou mandar para vocês. Aqui o gravador ficou bem em cima aqui da videoaula, mas é um 7. Então, a diagonal maior, o Dzão, é 7, vezes o Dzinho, essa diagonal menor, 4. Então, ficou 7 vezes 4, dividido por 2 da fórmula, dividido por 2. 7 vezes 4, 28, dividido por 2, 14 centímetros quadrados. Trapézio. O trapézio é o quê? Abre parênteses para achar esse espaço dele, a área. Abre parênteses, Bzão mais Bzinho, base maior, que é o 8, base menor, que é o 5, vezes a altura. A altura é isso aqui, ó. Eu posso considerar esse lado como altura? Sim. Esse lado como altura, se tivesse um valor, pode considerar? Não, porque esse está inclinado, esse está reto. Tem até o desenho do quadradinho que significa ângulo reto aqui, ó. Então, como que a gente acha a área do trapézio? A base maior, Bzão, mais o Bzinho, base menor, 8 mais 5, está aqui, ó, substituindo o 8 mais 5, vezes o H de altura, vezes 6, está aqui. Ó. Somo 8 mais 5, 13, vezes 6, dividido por 2. 13 vezes 6, 78, dividido por 2, 39, como está em centímetro, centímetro quadrado. E do círculo, né? Ao raio. O raio mede 4. Se o raio mede 4, quanto que mede o diâmetro? O diâmetro é o que continua, que vem do centro até o outro canto. Se aqui é 4, o resto aqui, falta completar, também é 4, porque o raio é a metade do diâmetro. O diâmetro é o dobro do raio. Se o raio é 4, o diâmetro é 8. Se eu der o diâmetro 8, vocês vão ter que usar 4 para o raio, porque aqui na fórmula a gente usa o raio e não o diâmetro. Mas vamos lá. Qual é a área desse círculo? A área é igual π vezes raio ao quadrado. Lembrando que o π vale 3,14 aproximadamente, a área é igual 3,14 vezes o raio, 4 ao quadrado. E fica como? A área é igual a 3,14, resolvendo esse quadrado, 4 vezes 4, 16. Então, a nossa área dessa circunferência, desse círculo, é 3,14 vezes 16, que vai dar 50,24, como está em centímetro, centímetros quadrados. Tá? Qual é a área da figura abaixo? Um outro exemplo. Ó. Aqui eu fiz uma figura misturada. Ó. Tá vendo? Um quadrado, dois triângulos e um retângulo. Devemos achar a área de cada parte individualizada e depois somar tudo. Essa figura é uma figura conhecida? Se não tivesse colorido, não tivesse nenhum risco aqui, ó, separando. Não dá para saber que figura é essa, ó. Não é um quadrado, ela inteira. Ela não é um quadrado, não é um triângulo, não é um trapézio, não é um losango.
Não dá para saber o que é. Então, a gente pega as partes individualizadas. Eu até coloquei de outra cor. Ó. O que nós temos aqui? Um quadrado. Qual que é a área desse quadrado? 6 vezes 6, 36. Acabou. Essa área azulzinha é 36. 6 vezes 6 é um quadrado. Lado vezes lado, 36. O retângulo. Esse retângulo, qual que é a área dele? Essa é a base. Não importa que você não está embaixo. As bases do retângulo são iguais, essa base com essa base. Então, qual é a base? 8. Qual é a altura do retângulo? 3. 8 vezes 3, 24. Eu achei a área do retângulo. E agora a gente acha a área dos triângulos. O triângulo rosa. Professor, mas não tem nenhum valor em volta dele. Mas olha esse ladinho. Esse lado é a mesma medida disso. Então, se aqui é 3, é como se fosse a parede de uma casa. Se uma parede de um quarto tem 3 metros, o outro lado tem 3 metros também, o outro lado da parede, tá? Então aqui é 3, aqui é 3. E esse aqui mede quanto? Esse aqui mede a mesma medida aqui de baixo, 6. Então aqui nesse triângulo rosa eu tenho 6 e um 3. Posso usar esse 3 como altura? Posso, ele é reto. Isso aqui é um ângulo reto. Aqui tem um ângulo reto. Então esse sim pode ser altura, tá? A base é essa e essa aqui é a altura. Então vai ficar 6 vezes 3, tá aqui, ó, 6 vezes 3. Só que o triângulo divide por 2. 6 vezes 3, 18. Dividido por 2, 9. E o outro triângulo? Essa base aqui, ó, essa base, o triângulo está de ponta cabeça, mas eu posso considerar isso aqui como sendo base, ó, que é o lado reto. Isso aqui não dá para usar como base, tá bom? Então essa é a nossa base. Base é 8. E a altura dele? Eu posso usar isso aqui como altura. A altura é 6. Então vai ficar como? 8, porque aqui é 8, né? É a mesma medida. 8, e aqui é 6, porque esse lado do quadrado é 6, e esse lado do quadrado é 6. Então é 8 por 6. 8 vezes 6, 48. Mas é um triângulo. O triângulo divide por 2 a área dele. 48 dividido por 2, 24. Então nós temos que esse azul é 36, esse aqui 24, o rosa, o triângulo rosa 9 metros quadrados e o triângulo amarelo 9 metros quadrados. Reparem que aqui eu usei metros, a resposta ficou tudo metro ao quadrado. Qual é a área total? Como eu já achei de cada um separado, é só somar 36 mais 24 mais 9 mais 24, 93 metros quadrados. Eu somei todas depois que eu achei de cada um separadinho. Circunferência. Agora a gente vai falar de circunferência, tá? A circunferência, e vamos falar do comprimento também. Circunferência é o contorno do círculo, enquanto o círculo é toda a ocupação da superfície interna dessa circunferência. Ou seja, gente, ó, o que diferencia um círculo da circunferência? Para ser bem assim, basicão, o círculo é a parte pintada. A circunferência é o contorno dessa parte pintada. Então aqui, ó, o pretinho aqui em volta é a circunferência. Essa área aqui, como ele está pintado, aí a gente chama ele de círculo, tá? Quando é pintado, preenchido, é círculo. Quando está sem nada, circunferência, só o contorno. A circunferência é o contorno. Eu coloquei aqui, ó, tanto faz, as duas têm diâmetro e raio, tá? Mas eu coloquei aqui, ó, isso aqui, o que que é isso? Diâmetro. O que é isso aqui, só no canto, metade? Raio. Mas eu poderia ter colocado aqui o diâmetro aqui e o raio aqui, tanto faz. Só para lembrar que diâmetro é o dobro do raio. O raio vem até a metade, o diâmetro é inteiro, tá? Se o raio for 2, o diâmetro é 4. Se o diâmetro, que é tudo, for 20, o raio vai ser a metade, 10. Circunferência e um círculo. A medida da circunferência se dá pela seguinte fórmula. Como que eu acho a medida desse comprimento da circunferência? O comprimento, esse C vem de comprimento, de circunferência. Como que eu acho o comprimento dessa circunferência? É 2 vezes o π. O π vale 3,14 vezes o raio, tá? 2π raios. Então, a gente vai fazer o seguinte. 2 vezes π vezes raio é a medida da circunferência. Como esse raio é a metade do diâmetro, a gente pode encontrar essa fórmula também. Essas duas fórmulas são iguaizinhas, tá? Ó,
Comprimento é igual π, aqui tem o π. Ó, reparem. C, cadê o C? Está aqui. O π está aqui. E por que eu coloquei um D? Porque o D significa diâmetro. Quem falta usar aqui não é o 2 e o R? 2 raios, 2 vezes o raio, não é igual ao D? Então pode ser C é igual a 2π raios. Esse 2R pode ser substituído por D, tá? Porque 2R, o π está aqui, o π está aqui. Esse 2Rs eu posso substituir por D, porque um raio é um raio. Agora, 2 raios é um diâmetro. Ó. O ponto está aqui. Um raio, 2 raios. 2 raios é um diâmetro. Então, eu posso usar qualquer uma das duas fórmulas para eu achar o comprimento da circunferência. Não é a área mais, é o comprimento, tá bom? Vamos ver como que a gente acha esse comprimento. Ó. Determinando o comprimento da circunferência. Reparem aqui, ó. Qual é o comprimento dessa circunferência se o raio for 6? Só pegar a formulazinha. Ó. Comprimento é igual a 2 vezes o π vezes o r de raio. 2 vezes, quanto que vale o π? 3,14. O π não muda, tá bom? É 3,14. Vezes o raio, vezes o 6. Aí multiplica tudo, né? Se vocês estiverem com a calculadora próxima aí, pode fazer na calculadora. 2 vezes 3,14 vezes o 6, 37,68 centímetros. Comprimento da circunferência, a gente mantém como uma unidade só, não é ao quadrado. O preenchimento é ao quadrado. O comprimento é só o contorno. O preenchimento não, é tudo isso, ó, é a pintura. Além de pintar de cima para baixo, a gente pinta nessa altura, as alturas também. Por isso que comprimento é unidade simples. A área, o espaço de dentro, é ao quadrado, tá bom? Vamos lá, então. Se o raio é 6, o diâmetro é o dobro, 12. E aqui nesse segundo exemplo? Isso aqui não é o meu raio, é o meu diâmetro. Só que na fórmula eu posso usar o diâmetro? Posso. Mas se eu for usar o raio, eu não posso usar 20. Eu tenho que usar a metade, que vem até aqui. Então o raio mede 10. Então o raio mede 10 e o diâmetro mede 20. Só que essa daqui eu quis fazer, eu não quis usar 2 R's, eu quis usar o D. Tanto faz para achar o comprimento. Comprimento é igual diâmetro, tá? D vezes o π. Quanto que é o diâmetro? 20 vezes 3,14, que é o π. 20 vezes 3,14, 62,8 metros. Aqui eu usei metros, aqui eu usei centímetros. A unidade de medida é simples, pois depende apenas de uma dimensão, que é o comprimento da circunferência, tá bom? Aqui a gente só precisa do comprimento, por isso que é a medida simples, não tem quadrado, tá? Então essa é a formulazinha ou essa daqui, vocês escolhem. Professor, mas se eu quisesse usar esta fórmula nesse exercício aqui, o que eu teria que fazer? Vocês teriam que fazer o seguinte. C é igual a 2 vezes 3,14 vezes 10. Ah, mas aqui é 20. 20 é o diâmetro. Se você vai usar essa que usa o raio, raio é a metade, então é 10. Se vocês forem usar essa, no lugar do raio vocês colocam 10. Se for usar essa, já uso o diâmetro 20. E se eu quisesse usar esse aqui, usar essa fórmula, como que eu faria? Comprimento é igual 6? Não. Se eu fosse usar essa, comprimento é igual a 12, porque aqui uso o diâmetro. Mas, professor, aqui tem um raio. Mas o raio não é, o diâmetro não é o dobro? Então aqui usaria 12 vezes 3,14, que daria o mesmo valor, ok? Exercícios. Determine as áreas das figuras abaixo. Vocês vão determinar as áreas. Ó, a altura está aqui. Faltou uma base aqui, né? Ai, 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 ai. Vamos supor aqui, ó, ouvindo essa aula, eu vou pôr na aula texto depois. Vou pôr aqui um 8, tá bom? O que vocês vão fazer? 8 mais 6 vezes a altura,
que é o 5 dividido por 2. Vou pôr um 8 na aula texto, tá bom? Para a gente acertar lá. Aqui, o que vocês vão fazer? Achar a área azul, depois achar a área desse triângulo. Ah, professor, não tem a base aqui. Mas nesse caso tem a base aqui, tá bom? Então é a mesma coisa. A diagonal a diagonal desse losango. Esse é um trapézio, esse é um losango. A diagonal aqui não está marcado dentro, mas reparem que eu marquei aqui embaixo. Ó. Daqui, desse cantinho até esse cantinho, mede 12. Daqui de cima até aqui embaixo, mede 16. Essa é a diagonal. Tá? E desse triângulo, altura vezes a base, base vezes altura, dividido por 2. Determine o comprimento da circunferência e a área do círculo de cada figura. Tá? Então, vocês vão achar aqui. Ó. Nesse exercício 2, eu quero que vocês achem o comprimento da circunferência. Então, o C é igual 2π raios, ou C é igual π vezes D. E depois a área. Então, vocês vão achar o comprimento. Para cada continha, vocês vão fazer duas contas. Comprimento e área. Ok? O C e depois a área. A área é π raio ao quadrado. O comprimento é 2π raios. Tá bom? E orientação para os exercícios do livro. Então, aqui, ó, nessa folhinha vocês vão ter 2 exercícios. E no livro vocês vão fazer o exercício da página 236. E tem uma orientação aqui, tá? O que vocês devem fazer naquele exercício do livro, tá bom? Leiam com atenção, senão eu não vou explicar agora, que senão vai ficar muito comprida essa aula. Qualquer coisa eu explico a parte depois dos exercícios do livro. Leiam com atenção essa orientação para os exercícios do livro e façam os 5 exercícios dessa página também. Então vocês têm o exercício dessa folhinha, mais o exercício do livro. É o roteiro da semana, então. Resolver os 2 exercícios dessa aula, da folhinha que eu passei. Resolver o exercício do 1 ao 5 da página 236 do livro. E fazer essa leitura complementar. Não precisa copiar nada nessas 2 páginas. É só acompanhar a leitura que fala um pouquinho mais disso que eu falei com vocês. Tá bom? Aqui embaixo eu vou pôr o link dessa videoaula que eu estou gravando para vocês agora. Essa atividade é para ser entregue até o dia 20 pelo Google Classroom ou por fotos aqui no WhatsApp, ou vocês deixam no dia 20 das 8 ao meio-dia na escola, tá bom? Então é isso, boa aula, até uma próxima. Tchau, tchau.